Pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live astrológica que observa os movimentos do céu, as dinâmicas astrológicas do período semanal. Nós que falamos aí desse movimento de 15 de outubro a 21, 15 a 21 de outubro, que tem eclipse solar, eclipse chegando aí em Libra. Boa noite, Cris, boa noite, rapaziada que chega, boa noite, pessoal que nos acompanha ao vivo na live, durante a semana também, quem assistirá depois, quem assistirá na manhã, tarde, noite, madrugada, em qualquer período semanal. Boa noite, Ana Martins, boa noite, pessoal que chega. Céu da semana especial em função de um eclipse solar. Vale lembrar que eclipses são movimentos, situações astrológicas que acontecem semestralmente. Boa noite, Ronald, boa noite, Camila, boa noite, Paula Fonseca, galera que chega. Então eu diria que eclipses são movimentos astrológicos que acontecem semestralmente. Nós temos 2 eclipses em média por semestre, um do Sol e outro da Lua, ou um da Lua e outro do Sol. Então a gente tem essa condição em função até em paralelo à região do eixo dos nodos, né? Os nodos são as áreas e ponto de encontro dos eclipses. O nosso próximo eclipse será um eclipse aí anular, né? Então a Lua atravessa a frente do Sol e forma aí um anel, né? Uma espécie de um anel de fogo. Toma energia densa, Ana Martins. Pois é, então. O eclipse solar terá essa dinâmica como um anel de fogo aí que surge ao longo do momento, né? Boa noite, Maria. Maria Leandro. Então, toda vez que acontece um eclipse, em geral, os eclipses eles têm uma relação direta com os nodos. Vamos supor que se a gente colocar aqui, ó, o eclipse solar, ele tem um paralelo em que a Lua está no meio da Terra e do Sol, né? No dia 28, nós teremos um eclipse lunar, que a Terra entra no meio da Lua e do Sol. Então, eclipse solar é na lua cheia. Boa noite, Fabrícia. Eclipse solar é na lua nova, uma lua nova mais exata. Por isso que há um breu, né? Existe aquele breuzinho associado ao eclipse, que é uma lua nova mais exata. A lua ofusca o sol e depois, pá, traz à tona revelações. Por isso que o eclipse tem uma dinâmica reveladora. Oi, Mini Mônica, boa noite. Olá, Renata, galera da Península Ibérica. Boa noite. É retorno de eixo nodal. É isso, ô Cris. Então, os nodos eles têm relação direta com o ponto de encontro dos eclipses. Nós temos um eclipse em Libra, né? Então o eixo nodal está por Áries e Libra, ou pega ali também finzinho de Touro, como nós teremos também no dia 28 um eclipse lunar em Touro, tá? O eclipse será a 21 graus, Plutão em quadratura também, né, Flávia? Então isso, na verdade, em quadratura à região de Marte, né? Que em quadratura não, Marte fez uma quadratura com Plutão antes do eclipse, então na região ali de Libra, né, também. Então, sempre que há um eclipse solar, a Lua está no meio da Terra e do Sol, e no eclipse lunar é a Terra, né? No eclipse solar é a Lua no meio, no eclipse solar é a Terra que entra no meio. Todo eclipse solar é uma lua nova mais exata, todo eclipse lunar é uma lua cheia mais exata. Tá? Então o eclipse solar ele tem a dinâmica de questões que envolvam o eixo aí libriano, as questões associadas a relacionamentos. É um eclipse no 21 graus de Libra, né? No grau 21 de Libra. Então a área de Libra, desde 2016, nós não temos um eclipse em Libra, desde março de 2016. Os eclipses, eles voltam, eles têm geralmente uma retomada no mesmo eixo, no mesmo signo a cada 9 anos, né? Então essa é uma questão
geral. Então, o Ana Martins, o eixo ele equivale também por causa da proximidade, tá? Nós teremos o eclipse em Touro, por exemplo, no fim do mês, né? Então, estamos saindo um pouco do Touro e Escorpião e tendo um pouco mais esse eixo Áries e Libra, né? Então, o eclipse solar em Libra, nós tivemos um eclipse o último eclipse em Libra em 2016, período ali 14, 15, 16, tivemos uma sequência de eclipses lunares em Libra e nós tivemos um eclipse solar a 21 graus de Libra em 2004, tá? Em 2004, olha que curiosidade, em outubro de 2004. Então, tem uma curiosidade que às vezes em uma média de 19 anos, um eclipse ele é propenso a se repetir, 18, 19 anos, num mesmo ponto, numa mesma região, tá? Então é uma questão até meio geométrica, em determinadas ocasiões isso é bem propenso a acontecer, tá? Então eclipses às vezes têm essa dinâmica de uma repetência numa média de 18, 19 anos numa mesma região, no mesmo grau, e a cada 9 anos num mesmo eixo de signos, né? Áries, Libra, por exemplo. Então, o eclipse solar manifesta questões na área de Libra, para quem é libriano, para quem tem ascendente em Libra, é claro, o quem é do eixo de Áries também sente mais, né? Então, assim, tem muita dinâmica associada a eclipse, de certo temor, de certa questão, é que o eclipse ele traz revelação, né? Ele traz uma revelação. Isso aí, Paulo, outubro de 2004 aconteceu um eclipse em Libra no mesmo grau de agora, 2023, tá? Em 2004, 21 graus de Libra. E outros aconteceram, especialmente o último em Libra foi mais os eclipses lunares em 2016, 2015, 2014 também, tá? Então, a área de Libra no mapa de vocês, vale um olhar. Então, para quem é libriano, para quem tem Sol em Libra, para quem tem ascendente em Libra, né? Você vê, descobri que o Netanyahu, o presidente de Israel, ele é libriano, né? O eclipse está batendo no Sol do bendito e o cidadão está aí metido numa guerra, né? Está metido aí nessa tensão do Oriente Médio, né? Toda essa questão envolvendo o Hamas, né? Então envolve. Pegou a gripe, né, o Cris? Está tendo umas oscilações. Um dia está 35 graus, outro dia está 18, né? A rinite está atacada, mas é só rinite só. Então, esse tem uma questão como é que é? Menino, quando será a Revolução Portuguesa? Eu sei lá quando vai ser a Revolução Portuguesa. Então, não foi uma época boa, Paulo? Então, isso não quer dizer que tenha paralelo entre as épocas, tá? Quando acontece eclipse numa mesma região, quando eu falo que aconteceu eclipse em Libra em 2004, em 2016, em 2014, é para dar uma lembrancinha para vocês, eventualmente, de pontuação de assunto, tá? De pontuação de assunto. Às vezes uma área, uma demanda, a área profissional, às vezes Libra está no meio do céu da pessoa, né? Às vezes é área de relacionamento, muda a dinâmica de relacionamento. Não quer dizer que seja exatamente o mesmo fato, a mesma situação. Claro que às vezes pode rolar, mas em geral é uma demanda de tema que ganha uma espécie de evidência no nosso mapa, na área de Libra que a gente, né, vivencia, que a gente tem no nosso mapa astrológico. Então vale um pouco esse olhar para a área de Libra. Por exemplo, Cris, casa 2, a área financeira, a área material, questões de despesas, ajustes, né? Orçamento, às vezes despesa com algo que planejou a médio e longo prazo, né? Então, passando aí pelos 12 signos, no ascendente a imagem, um pouco a postura, às vezes a imagem física, a aparência, ou a postura diante das coisas, né? Casa 2, o financeiro, material, a questão de dinheiro, né? Projetos materiais. Casa 3, aprendizados, estudos, é a casa dos irmãos, né? Questões de papéis e documentos, né? Então, toda uma dinâmica, né? Já vou falando aí as casas gerais para você resumidamente, né? Ô, Ana Martins, então, casa 3, papéis, às vezes questões com parentes, irmãos, coisas
em termos de vínculos parentescos que desencadeiam ou que vêm à tona, às vezes nada especificamente com a gente, mas com um parente nosso, né? Casa 3 também envolve estudos, envolve aprendizados, envolve questões para questão comercial. Quem é do meio de marketing, de área comercial, um eclipse na 3 pode dar uma bombada aí nas redes sociais, pode dar uma aceleração em publicações. Interessante num certo ponto também, né? Casa 4, vida doméstica, família, questões de passado, questões dos elos familiares, questões de assuntos, né? De algo que a gente tem mal esclarecido ou pode ajustar, né? Então, temas que de certa maneira dão essa propensão. Casa 5, também filhos, a vida amorosa, questões de sociabilidade também, é interessante para lazer, diversões, potencializa um certo marketing para algumas questões. A casa 5 ela dá tratativas, também da parte amorosa, mas ela dá tratativas de questões materiais do meio doméstico e familiar também, às vezes. Tá? Então, às vezes algum movimento na casa 5, também um eclipse ou um trânsito, da dinâmica das questões materiais associadas à casa 5. Aí, quem tiver planetas na área de Libra, não só olha o planeta, mas olha a casa que esse planeta rege. Tá? Por exemplo, Luiz e Torga, Lua em Libra. Então você observa a casa onde você tem a Lua em Libra e olha a casa de Câncer, porque Câncer é regido pela Lua. Então, se um eclipse está tocando a Lua da pessoa, observar a casa de Câncer também. Né? Sueli, o Sol em Libra na 10, observa a casa 10 e a casa de Leão, que é regido pelo Sol, certo? Então vale um olhar aí também na casa regida pelo planeta que estiver em Libra. Tá? Não vou nem contar o que eu tenho em Libra, tá? Não vou nem contar. Tá? Fica aí de mistério, dona Milu. Então, Tatiana, boa noite, Mini Mônica, Sol e Lua na casa 7. Mas é em Libra? Mini Mônica, não, né? Acho que é em Virgem, né? Então, vale um olhar para a casa 10. Casa 10, para adiantar aí, é carreira, lado profissional, né? Leão. Parabéns, Cláudia, tá chegando, vai fazer aniversário no eclipse. Pô, bom presentinho, Cláudia, bom presente. Fazer aniversário em eclipse, ter a revolução solar em época de eclipse, para quem é libriano e está tendo esse privilégio nessa semana, nessa quinzena, é indício de um ano novo, de um ciclo novo. Em Libra, Mini Mônica, pô, parabéns. Então, olha aí a casa 7, olha aí o Sol, né? Olha aí a questão geral, né? De Leão também, a casa de Leão no mapa, Mini Mônica. Então, fazer aniversário em eclipse, fazer aniversário em período de eclipse, dá um indício de uma transição de questões da nossa identidade. Eclipse solar, às vezes, impacta numa dinâmica da convivência com figura paterna, com pais, genitores, né? Às vezes alguma questão no ritmo de vida, de figura paterna. Também envolve, para quem tem os pais, né, vivos, questão da nossa identidade, questão da nossa atuação. Fazer aniversário em eclipse, às vezes, é um novo tempo, é um novo ciclo para a nossa identidade, para nosso posicionamento, seja no relacionamento, seja na área profissional. É um recalcular rota para uma nova fase diante da área onde o Sol está no nosso mapa natal e também na revolução, tá? Então, vale esse olhar também, certo? Vale esse olhar na casa, a casa onde o Sol está no mapa natal e um olharzinho na casa onde o Sol está na Revolução Solar, se já tiver feito. Quem não fez, faça a sua consulta com astrólogo de plantão aqui. Então, vale esse olhar. Quem faz aniversário em eclipse dá essa dinâmica para uma nova identidade, um novo posicionamento, uma nova questão
de envolvimento, de temas de maneira geral, certo? Então, gente, casa 6 é associada à saúde, casa 6 é associada a ritmo de vida, a qualidade de vida, a disciplina para a questão do corpo, para algum... Vai lá, faz um exame de rotina, faz algum, né, muda a dieta, faz lá uma nova atividade. É a casa do trabalho, uma casa associada a ritmo e a rotina, impacta numa rotina nova de movimento, no lidar com certas questões. Né? Então, casa 6 é alternâncias em termos de rotina. Às vezes muda a rotina no trabalho, às vezes muda uma função também. Né? Então, um olhar aí nas questões da casa 6. Casa 7 é relacionamento, vida 2, parceria, sociedade, um redirecionamento nesses temas também. E vale lembrar, a casa 7 ela é a casa oposta ao ascendente. Então, se o eclipse estiver na região de 21, se Áries e Libra, nessa parte de entre 19 e 23 graus, né? Pega o ascendente a casa 7, né? Então, é um pouco aí. Ah, sim, mínimo. Você é virginiana, então teu sol é em virgem. O eclipse não está pegando teu sol, né? Então, alto lá. Então, vale esse olhar, né? A casa 8, né? Então, a casa 8, ai, Gui, a casa da morte, o reino eclipse. Calma, calma, elegância, rapaziada. A casa 8 é a casa de finanças do parceiro, como diz a Cris. É a casa das terapias. Vale lembrar, nós tivemos eclipse em 2004, ninguém morreu. Nós tivemos eclipse em Libra em 2016. Vocês estão, o povo está vivo aí, né? Eu vou ter esse eclipse aí, vai pegar minha 8 aí. Eu já tive eclipse na 8, eu estou vivo, né? Então, com calma, né? Alto lá, rapaziada. Cuidado com a alarde, cuidado com o chazinho aí, os chazinhos aí, alucinógenos, né? Vamos devagar com a dor. É claro que a casa 8, ela pode tratar temas associados à perda, a luto. Sim, claro. Mas vai do contexto de vida de cada pessoa, vai do contexto de vida de cada vivência mapa astral. A casa 8 ela tem inúmeras tratativas, uma delas é terapia. Às vezes a gente vai fazer uma terapia, lida com, vai tomar um passe. Eclipse na casa 8 é bom para tomar um passezinho, faz uma crença. Pois é, estamos vivos, Flávia, né? Então, a casa 8 ela pode despertar para questões de espiritualidade, para fazer uma terapia ou aprender terapias, para lidar com questões financeiras em sociedade, para lidar com consultoria. Vocês sabiam que grandes consultores, pessoal que trabalha em seguro, tem muita gente de casa 8, porque está mexendo com o dinheiro do outro, com os bens, o patrimônio do outro. Muita gente da área de seguro que é de casa 8. Então, é questão de estudar, é questão de pesquisar. Então, vale aí na atenção. Você Plutão na casa 13, ô Camila? Joga lá. 13 é o Coringa, né? A casa Coringa. Ai, tá bom. Então, ou é 13 graus que você quis dizer? Então, aí a questão de Escorpião, a questão da casa 7 é relacionamentos, parceria, sociedade. A casa 8 ela pode envolver pesquisas, ela pode envolver... muita calma e elegância, né, Rúbia? Por favor. A casa 8 ela pode envolver um despertar também de terapia, espiritualidade, uma autorreflexão interna. A casa 8 é uma casa associada a tabus, é uma casa associada a assuntos íntimos. Então a gente pode falar coisas íntimas, né? A mulher ela pode, sei lá, numa questão ginecológica, o homem também. Questões às vezes íntimas, que a pessoa não se abre tanto, ela vai, seja num médico, né? Então você trata a 8 ali. Heranças também, às vezes inventário, às vezes uma questão de herança que não é nem de alguém que morreu ou vai morrer, uma coisa antiga, né? Então, temas de casa 8 podem também ser abordados quando o eclipse cai aí. Casa 9, tiver Libra na 9, eu tenho Libra na 9. Então, às vezes é questão de viagens, é aperfeiçoamento de estudos, graduação. Casa 9 é uma casa de desatar temas jurídicos,
questões de passaporte. A pessoa está planejando viajar, ela atualiza o passaporte, ela atualiza as partes burocráticas do que envolve a vida dela, né? Pendência jurídica, material que ela está para aguardar, desata alguma burocracia, é a casa associada à fé e religiosidade, então ela também pode despertar um interesse para esse tema também, né? Casa 2, Dani, casa 2 para quem perdeu, vou repassar financeiro, questões materiais, projetos pendentes na parte material, né? Ganhos extras, às vezes algum contratempo com demanda financeira, uma despesa extra, mas às vezes dá uns lucrinhos também. O eclipse ele dá um certo pá, né? O eclipse é um fator de revelação, ou algo que vem à tona, né? Traz à tona o que está meio camuflado, né? E por isso que o eclipse tem um pouco essa fama de um pá, um revelar, né? Um revelação, né? De trazer à tona as questões, porque envolve essa imagem aqui, ó. Eu sempre tenho que buscar a minha tela. O eclipse ele está escurecendo o sol, dá aquele breu e depois né? Traz à tona, né? Então vale esse olhar especial para o sentido da revelação e às vezes de um certo susto, né? Porque o eclipse, mesmo até boas notícias, uma boa questão, sei lá, foi promovido, nossa, o que eu vou fazer agora? Tem que me mudar, né? Encontrar um lugar para morar. Então, às vezes, o eclipse ele dá até boas notícias, mas meio no susto também, porque a pessoa fica meio tendo que reconfigurar interesses de vida, né? Então, esse é um ponto interessante. Esse é um ponto. Melhor só achar que você tem flores na vida, ô Camila. Então, aí o eclipse na 9 eu falei de estudos, né, de atualização de conhecimentos, de viagens, de temas que envolvam aprendizados, partes burocráticas, partes jurídicas. Né? Casa 10 aí, já falei para a maioria, né? Questão profissional, questão de recolocação, questões de projetos de trabalho, questões de projetos também para quem tem empreendimento, né? Então esse é um ponto, de certa maneira, importante. Você acha que reverbera quanto tempo fortemente? Então, Cris, o eclipse ele tem uma curiosidade que ele é uma média de 6 meses, né? Por 6 meses ele é suscetível a dar sinais de manifestação. Então, no mês antes do eclipse já tem sinais das questões. Basta ver aí o tema do Oriente Médio, né? Porque lá em 28 de outubro, daqui 2 semanas, terá o eclipse a 5 graus de touro, né? E esse eclipse ele vai ser conjunto a Júpiter. Esse eclipse de touro. E Júpiter é um planeta associado a leis, à fé religiosa, a questões de mobilidade, de estrangeiro, questão de fronteiras. Né? Então a gente já vê aí uma sinalização, não necessariamente apenas por causa desse movimento de Marte, quadratura Plutão que a gente teve em Libra, né? Quadrando eclipse, como bem lembrou a nossa amiga que reveio a Flávia, né? Então vale esse olhar também de um eclipse em touro no fim do mês, conjunto a Júpiter. Então as questões jupiterianas de fé, de território, já está enrolando, né? E ele reverbera para um semestre e 3 meses depois do eclipse a tendência de uma manifestação também por causa da quadratura que a Lua Nova faz no grau do eclipse, tá? Então esse ponto dá essa dinamismo também, dá essa propensão. Então se a gente está outubro, novembro, dezembro, janeiro é um tempo que pela quadratura da Lua Nova com eclipse também essa área de Libra pode vir à tona algumas questões, tá? Se ele pode negócio financeiro, já que está fazendo quadratura com o teu Sol natal na casa 2? Pode, ô Fabrícia, mas tem que ver a casa onde é que ele está, né? Se é a casa 11 ou é a casa 5. Então, por exemplo, a Cláudia perguntou da casa 11. A casa 11 ela é associada a grupos, ela é associada
a finanças que vêm do trabalho, tá? Pouca gente fala isso, mas às vezes o dinheiro, o ganho do trabalho, o ganho profissional, ele também pode vir da casa 11. Então, às vezes a casa 11 dá um sentido de ajuste financeiro que venha do trabalho, alguma remuneração extra, algum projeto que envolva novos grupos ou convivências. É a casa dos amigos, então a casa da interação com grupos também, que pode abrir uma nova convivência, uma transformação no elo de amizades. Às vezes algumas amizades que a gente dá um basta, outras novas que aparecem. Então a 11 envolve esses temas. E a 12, a casa 12, que todo mundo dá uma certa temida, também a casa 12 ela tem um fato da auto-reflexão, é uma casa que também dá uma dinâmica da espiritualidade, é uma casa associada a isolamento, de questões de saúde, no sentido de exames, de um monitoramento ali, de uma baixa energética, né? Então esse é um ponto importante também, né? Então essa história, então, Flávia, na 11, o eclipse aí na 11 é uma questão do trazer à tona envolvendo grupos, amizades, grupos no trabalho, finanças no trabalho. A casa 11 e a casa 12, elas têm uma característica um tanto do lado voluntário. Sol na 11, Vera, olha, bacana. A casa 11 ela tem um sentido do voluntariado, né? Também, Flávia, dá para fazer uma correlação com temas de parte kármica, de parte espiritual. A casa 12, ela é principalmente uma casa psíquica, então ela pode envolver a nossa saúde psicológica e mental. Então, às vezes na 12 a gente pode ter uma baixa energética, dar uma depresinha, uma melancolia, ou então a gente exorcizar essas melancolias. A gente pode trabalhar os nossos complexos. Porque como a casa 12 ela tem uma relação com terapias também, às vezes é na 12 que a gente vai buscar uma ajuda, uma terapia, uma meditação, né? Um contexto de isolamento. Não reparem o barulheiro da sexta-noite que às vezes aparece aqui na minha janela, tá, gente? Não preste atenção. Então a casa 12 ela tem um tanto essa questão do isolamento, da doação, do lado voluntário, de uma busca da terapia, né? Os antigos fazem uma correlação com os inimigos ocultos, com a doação, com uma questão dos nossos complexos. Então, às vezes, quando tem movimentos na casa 12, dá um start para terapias. O marido tem sol na 12, Ana? Então, não é uma questão do lado do isolamento, ele é isolado, né? A pessoa ela gosta, às vezes, do isolamento, ela gosta da solitude, às vezes não por melancolia, porque é o jeito da pessoa, né? Então, quando tem um eclipse na 12, dá um start nos temas da casa 12. A pessoa pode querer não ser tão mais disposta a se sacrificar tanto assim por família. Às vezes ela se toca que ela está se doando demais ou se sacrificando demais. Então esse é um ponto que também dá um start louca. Não, Flávia, não é para tanto, né? Então a casa 12, ela também dá um pouco essa abertura para a sensibilidade, para a intuição, e que de certa maneira acaba sendo um ponto de trunfo, né? Um lado positivo que a casa 12 dá, que é o lado da sensibilidade, da intuição, e até de um certo anjo da guarda, que tira às vezes a gente de certas enrascadas também. Certo? Então damos a volta aí no zodíaco, né? O eclipse chegando amanhã no 21 grau de Libra. Vale um olhar aí dessa área do mapa. Aquela história que eu falei, quem tiver... tá vendo, a Dani? Pessoa que é um tanto mediúnica. A casa 8, a casa 12 dá essa propensão de uma anteninha de maior sensibilidade, de maior percepção, né? Então, um eclipse na 12, ele também dá um start para uma disposição para terapias. Às vezes a pessoa vai lá, marca uma consulta de mapa astral, ou faz um atendimento com florais, ou busca meditação, ou dá uma isolada, né? Então, um pouco esse dinamismo também que a casa 12 vai fazer uma acupuntura, ou alguns exames, ou cuidar da saúde
física ou psicológica também, né? Porque a casa 12 ela é oposta à casa 6, certo? Então aí repensando, né? Uma coisa que eu lembro de ouvir falar é que efeitos a gente vê bem antes e é de fato. Juliana, no mês aí do período do eclipse ele já dá sinalizações, né? E como eu coloquei para vocês, o eclipse ele tem uma dinâmica semestral de sinais, né? De efeitos. Então, o eclipse lá de abril e maio, ele foi no 29 graus de Áries também, tá? Então aí a gente já vê uma perspectiva, uma tendência aí desses últimos tempos das tensões que vêm ocorrendo, tá? E também tivemos um eclipse no início, uns 5 graus de Escorpião, tá? Então, no geral. Para o Brasil, Lore, então o eclipse ele vai à casa 9, que é a casa associada a leis, a temas estrangeiros, a relações exteriores. Você vê que justamente no eclipse, no mês do eclipse, o Brasil que está coordenando aí como é que é a liderança da ONU, né? A gestão temporária da ONU, não sei exatamente o termo, mas justamente no mês do eclipse o Brasil é o que está na liderança, né? Esqueci o termo, da gestão da ONU, né? Fazendo essa mediação das questões envolvendo o Oriente Médio, justamente a questão da Casa 9. Isso, Fernanda, obrigado, é o Gabinete de Segurança da ONU. O Brasil é o que está sobre a direção, o comando do Gabinete de Segurança da ONU, envolvendo justamente, que bela hora para o Brasil entrar no Gabinete de Segurança da ONU, né? Justamente o eclipse na Casa 9, tá vendo? Quer sinal astrológico mais que esse? Então, bem essa condição, né? Mas, por outro lado, tem a questão dos temas estrangeiros, do contato à distância, né? Você tem várias casas 10 no mapa e casa 9, você tem várias posições na 10, né, André? Então, a questão profissional. Opa, o eclipse está derrubando a minha luzinha de LED aqui. Então, a casa 9 e a casa 10, como eu passei, os temas do estrangeiro, do passaporte. Você vê que o Brasil está buscando os refugiados de Israel. Claro que vários países estão também, mas o Brasil está sendo um dos externos mais, né, móveis, né, mais mobilizados com esse resgate, né? Muita diplomacia, né, Fernanda? Então o eclipse em Libra é isso, é um grande exercício também de diplomacia do coletivo, de diplomacia do enxergar o outro, do enxergar as convivências, né? O primeiro país a repatriar de graça os seus cidadãos, né? A Alemanha e a Inglaterra estão cobrando aí 1.800 euros, pô, tá vendo? Né? Então Brasil tem aí uma dinâmica interessante de casa 9, marcando a área de Libra no mapa do país, né? Então a gente percebe, um eclipse em Libra ele é sempre um exercício de percepção das outras pessoas, do quanto a gente lida com as nossas relações, né? Um pouco isso. Estão tentando minimizar, mas eles são loucos. Pois é, exato, Mini Mônica. É bem o que eu disse para vocês. O eclipse do dia 28, ele é em Touro e conjunção a Júpiter. Então, Júpiter ele é um planeta associado a essas questões de fé. Júpiter também está em Touro, então tem um sincronismo dos temas associados a territórios, tudo por uma questão de fanatismo, de fé, religião, né? Contexto de poder, de donos da verdade, tanto de um lado quanto de outro, né? Questão extremista aí das duas vertentes, tanto do lado de Israel como do lado do Hamas, né? Exatamente, um tanto essa dinâmica que a gente já vê sinalizando, antecedendo um eclipse em Touro conjunto a Júpiter, olha só, né? E aí, para ajudar também, descambando justamente num eclipse em Libra, que é bem o exercício da tendência diplomática, mas lembrando que nós tivemos também um eclipse em Áries, de 29 graus de Áries, lá no dia 20 de abril, né? Então, todo aí um contexto bastante enlaçado nos temas que envolvem o eclipse, né?
mas exato com de Touro, Escorpião, pega o seu Marte Saturno. Calma, elegância. Um eclipse de cada vez, tá? Um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez, um aspecto de cada vez, uma situação astrológica de cada vez. Para que sofrer por antecipação, tá? Então, pessoal, tá aí uma dinâmica dos eclipses. Recapitulando aí, nós tivemos um eclipse em Libra pela última, não é, Dani? Um de cada vez, um dia de cada vez, né? Para que sofrer por antecipação? Então, nós tivemos um eclipse em Libra pela última vez em 2016 e nós tivemos um eclipse em Libra a 21 graus em 2004. Então, esse olhar em 2014 ali, 15, nós tivemos eclipse em Libra também. Então, esses tempos eles podem dar margem para ter uma ideia de assunto, de área em que algo movimentou na nossa vida, independente de ser positivo ou não, certo? Uma demanda. Obrigado você, Mini Mônica, sempre um prazer. E muita calma e elegância, Ana Martins, né? Então, para ter uma ideia, para ter uma memóriazinha, quem tem boa memória, quem depois lembrar, fazer um paralelo aí com o assunto ou a casa de Libra que mexeu nessas épocas de 2016 e de 2004 e também ali 2014, quando tivemos esses eclipses na região de Libra. Certo? Independente de ter sido coisa marcante, positiva ou tensa, mas a demanda de assunto que bombou, que tomou uma atenção, podendo estar mais em evidência, de repente de uma maneira até um pouco mais positiva ou com alguma similaridade. Certo? Cláudia, muito obrigado. Obrigado, pessoal, aí pela presença. Vera, pessoal que... Você casou, Dani? Olha só, você casou e separou? Olha só, bem nos tempos de eclipse em Libra, tá vendo? A área de Libra, ela deve ser bem destacada, bem sensível para você, marcando essas questões. Serve de exemplo aí para todos que observaram aí as transições no mapa da Dani, por exemplo, que 2004, 2023, com eclipses em Libra, teve essa transição, né? Obrigado, Cris, obrigado, pessoal, obrigado, Dani, obrigado, Ana Martins, obrigado, Mini Mônica, pessoal que sempre está aí presente. Esse eclipse seria limpeza. Então, Vivi, questões de cocriação, você procura quem fala desse assunto, porque eu não entendo tanto. Eu entendo de astrologia, tá? Astrologia, né? Astrologia, movimentos astrológicos, mapa astral, né? Trânsitos, isso é astrologia, tá? Então a gente tem bastante essa questão associada ao tempo do eclipse, principalmente para compreensão de relacionamentos e novas direções ou reconsiderações do que envolva a nossa presença e as nossas relações. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Juliana. Obrigado, Fernanda. Obrigado, gente que nos acompanha e que nos assistirá. Bia também. Obrigado, Renata. Você começou a namorar também em 2004 e separou em 2023, tá vendo? Bons exemplos aí para fazer um paralelo com os tempos dos eclipses anteriores. Certo? Pessoal, obrigado a todos. Ótima semana. Bom eclipse, com calma, elegância e leveza, certo? Não priemos cânico, já diria Chapolin. Um abraço, ótima semana. Tchau!